Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em Bolos, seu podcast quinzenal do tamanho ideal para você divulgar para todos os seus amigos. Mentira que você rimou quinzenal com ideal. Mas é a primeira vez. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. Depois dessa rima horrível, a gente começa aqui para falar de um tema bem da sua cara, né, Fred? Diagnóstico de HIV. Cara, eu acho que esse é um tema muito bom, porque sempre dá confusão, né? Tem que repetir teste, não tem, qual teste faz, no meu lugar tem tal teste, é diferente. Confesso que já me perguntaram e eu fiz um somebody love assim, vamos dar uma olhada nisso aí, a gente vai aprimorar melhor o nosso conhecimento e acabei não entendendo nada. Tô aqui para aprender, tá? Boa. Antes de começar, lembrando que o TDC em Bolos, pessoal, é um formato mais curto, para você ouvir mais rápido e é ideal para você divulgar para o seu amigo que ainda não tá ouvindo o Teste Clinicagem, tá? E aí vai dar para ver que dá para aprender de uma maneira descontraída algum conceito aí interessante na medicina interna. Bora lá, Fred? Bora. Pelo que eu entendi, aqui você separou 3 cenários diferentes sobre o diagnóstico de HIV, né? Pedro, a gente vai falar primeiro do screening para HIV, então aquele paciente que não tem nada e você vai fazer o screening dele. Certo. Segundo, aquele paciente que tem alguma manifestação que você acha que é do HIV mais crônica, então será que ele tem uma infecção oportunista? Ou aquele caso que tá meio estranho, eu acho que pode ser HIV. Beleza. E por último, HIV agudo. HIV agudaço. Beleza. Isso, aquele acabou de pegar, como é que eu faço o diagnóstico, que é um pouquinho diferente desses dois. Fechou. Vamos pro primeiro então? Bora. Então a gente está diante de um paciente que foi no seu consultório, está se sentindo bem, tem 37 anos e falou assim, doutor, eu queria fazer uns exames gerais. Aí você fica, vou ver se ele não tem HIV, fazer um screening dele. É mais ou menos isso? É bom que você puxou isso, Pedrão, porque a primeira coisa que a gente pode falar é quem que a gente faz screening de HIV, né? Boa. Então, se você pegar aquela referência que a gente sempre comenta aqui, que é o United States Preventive Task Force, que é o USPSTF, né? Exato. Que recomenda tem várias recomendações sobre screening, né? E a recomendação é fazer o screening de toda a população de 15 a 65 anos. 15 a 65 anos. E o comentário que tá se for mais do que 65, menor que 15, mas tiver risco para ter, também deve se fazer screening. Beleza, então tô imaginando um cenário assim de um vozinho que você, melhor fazer, né? Mesmo passou de 65, esse vozinho específico talvez valha a pena. Exato. Então existe essa recomendação de fazer screening de todos, pensando que eu achando o HIV mais cedo e tratando, o benefício é muito grande e o malefício do screening é baixo. Então, beleza. A princípio, faço screening em todo mundo, mas tem local que faz screening, por exemplo, DST. O paciente aparece com uma DST, eu já faço screening de várias, incluindo HIV. Então esse é outro exemplo aí. Um cenário que é comum aqui é gestante, né, Fred? Exato, porque é importante evitar a transmissão vertical do HIV. Então é outro cenário importante para fazer o screening. Show. E como é que eu faço esse screening? Como é que funciona esses exames? Nesse cenário eu vou fazer algum teste que tem anticorpo. Tá. Que avalia anticorpo contra HIV. Beleza. Existem alguns testes de anticorpo com HIV e tem uma divisão que é usada pelo Ministério da Saúde que eu vou usar aqui. Como é que é? Eu tenho 3 tipos diferentes. Os testes rápidos. Beleza, que é de saliva, ponta de dedo. Exato. Os imunoensaios. Que esse deve ser coletado em laboratório mesmo, né? Exato. E por último, os blots. Western blot, imunoblot, etc. Uns testes um pouquinho mais complexos. Fechou. Desses 3, eu vou usar para screening os 2 primeiros. Ou o teste rápido ou o imunoensaio. Certo. Acho que o mais comum é pedir no exame de sangue ali para fazer o imunoensaio, né? Exato. Então, você está lá no consultório e você pede um teste de sorologia para HIV no sangue. Beleza. Se esse teste vier negativo, pronto, esse paciente não tem HIV, não precisa fazer nenhum teste a mais. É aquele conceito de uma sensibilidade alta, né, Fred? E é engraçado que esses testes eles têm uma sensibilidade muito alta. É difícil você achar um teste de HIV menor que 98%, 99% de sensibilidade. O negócio é bem alto. Top. E se vier positivo? Aí se vier positivo, isso vai valer para todo o diagnóstico de HIV. Obrigatoriamente eu tenho que confirmar com o segundo teste. Show. Então nesse caso que eu fiz primeiro o imunoensaio e veio positivo, eu confirmo com a carga viral, que é um outro tipo de teste, né? Um teste molecular. Eu pego lá e vejo o DNA do vírus e vejo se tem vírus ali mesmo. Então eu confirmo com o segundo teste
idealmente uma carga viral. Então, nesse primeiro exemplo que você deu, começa com anticorpo. Se vier negativo, esquece isso. Se vier positivo, eu vou contar, eu vou ver se tem o vírus mesmo, né? Carga viral. Exato. Vamos dizer que essa carga viral veio positiva. Certo. Pronto, confirmei HIV, acabou. Aí começa a avaliação, tratamento, blá, 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 blá. Ok. Vamos dizer que esse segundo teste veio negativo. Não concordou, né? O anticorpo veio positivo no imunissaio e agora a carga viral veio negativa. Exato. Aí eu preciso fazer um terceiro teste Meu Deus. para tentar confirmar. Porque assim, ao mesmo tempo que veio um teste negativo, teve um teste que é muito específico e muito sensível, que é o imunissaio, que veio positivo. Ou seja, o que está acontecendo? Será que foi erro de algum dos dois? O que está acontecendo? Então eu faço um tira-teima aí com o terceiro teste. Tira-teima. Essa frase eu não tinha visto o Fred falar, né? Mas beleza. É coisa de velho já, né? Tira-teima. Não, é coisa de quem gosta de futebol. Eu sei que você não gosta tanto, mas beleza. Já gostei. E aí o tira-teima, geralmente, que é usado, aí entra os blots. Western blot e monoblot. O mais comum que é feito é o Western blot. Beleza. Então, vamos revezar a sequência. Faço imunoensaio, veio negativo, esquece. Veio positivo, vou para carga viral. Carga viral veio positiva, confirmei. Confirmado. Carga viral veio negativa, não sei qual ainda. Dos dois tá certo, qual dos dois tá errado, tira-teima com Western blot. Perfeito. Esse é o caminho. Isso a gente começando com o imunoensaio, né? Se eu começar com um teste rápido... Isso, esse é um outro caminho que eu posso fazer, a depender do local que eu tiver. Porque vai ter local tipo UBS, aqueles centros especializados em DST, etc., que tem a facilidade do teste rápido. Tá. Então, idealmente, eu faço a mesma sequência, ou seja, eu faço um, depois o outro. Se o primeiro der negativo, esquece. O segundo teste pode ser um outro teste rápido, de outro jeito. Então, sei lá, eu faço um saliva, depois um de dedo. Entendi, Fred. Esse caminho eu acho que é um pouco mais solto, né? Eu acho que principalmente para cenários que você não consegue fazer exame de sangue, aí você vai apelar para 2 testes rápidos, por exemplo, né? Exato. Então, o primeiro é aquele caminho para você que está no consultório. Mais tradicional. Isso. E o segundo é, às vezes a sua OBS tem um teste rápido, ou às vezes você está num serviço especializado que também tem o teste rápido. Aí você começa por ele e o segundo teste aí você vai ver o que vai fazer. Fechou? Fechou. E agora acho que o próximo cenário é o paciente que acabou de fazer um diagnóstico de tuberculose, e aí você, poxa, será que tuberculose é uma doença que é prevalente no paciente HIV? Será que ele não tem HIV também? Então você já tem uma desconfiança de uma imunossupressão e acha que ele é HIV, vou pedir o teste. Exato, ou aquele paciente que tá com uma suspeita de pneumocistose, aquele paciente que tá com a cara do HIV, né? Suspeita de sarcoma de Kaposi, etc. Então, a ideia desse cenário é que esse paciente tem uma chance muito alta de ser HIV e você já tem um teste positivo. Ou seja, você já começa a encarar ele como se ele fosse HIV. Só que o caminho é igualzinho ao outro. Você faz 2 testes, se tiver dúvida faz um terceiro teste. Então o caminho é igual, é só como você vai pensar nesse paciente que é diferente. Beleza. Acho que agora o ponto de dúvida é o próximo caso, né? Chega agora um paciente em que tá com uma febre, um rash, linfonodomegalia, muita dor de garganta, uma história sexual importante. Você fala, será que isso aqui é um HIV agudo que tá abrindo agora na minha frente? Aqui eu acho que deve ser diferente. A diferença aqui, Pedrão, é que é mais importante eu saber a diferença entre os testes. Como assim? Porque no outro eu podia fazer um, depois faço outro, vários testes são possíveis. Nesse momento aqui, como o cara acabou de pegar, vários desses testes de anticorpo vão ser negativos no início. Entendi, não deu tempo de fazer anticorpo ainda, né? Exato, não deu tempo de fazer a famosa soroconversão. Então aqui eu tenho que pegar ou a carga viral, porque aí o cara vai ter viremia, então a carga viral vai estar positiva. Ok. Ou antígeno para o HIV. E aí entra um teste que a gente não falou ainda, que é um imunoensaio, mas que é o que é chamado imunoensaio de 4ª geração. É o único detalhezinho que acho que vale a pena saber. Em que é um teste que vê tanto anticorpo quanto o antígeno do HIV. E aí esse teste ele consegue ver mais cedo o HIV do que os outros testes. Entendi. Então nesse cenário que eu desconfiei de HIV agudo, eu vou para carga viral ou o imunoensaio de 4ª geração. Isso, aí ó, como é que são as recomendações? Algumas recomendações falam para você fazer carga viral direto, só carga viral, e outras recomendações falam para fazer os dois, você faz carga viral e esse imunoensaio de 4ª geração. Se der negativo esses testes, a ideia é você repetir em 1 a 2 semanas, porque você pode ter pegado tão no começo que eles estão negativos mesmo, nessa primeira parte. Então,
tô suspeitando de HIV agudo, eu faço carga viral. E se der, eu peço esse imunoensaio de quarta geração. Se eles derem negativo, eu repito em 7 a 14 dias. Ah, entendi. Tem que repetir porque pode ser que ainda não tenha pego, né? Aí você vai repetir. Esses tempos, assim, quanto tempo geralmente demora pra positivar esses testes? Cara, com esse imunoensaio de quarta geração, ele positiva em 15 a 20 dias. Beleza. E a carga viral, 10 a 15 dias. Então você vê que ainda tem um momento ali que não vai ter nenhum dos dois positivos. Por isso a ideia de repetir em 7 a 14 dias. Já os outros, os de primeira, segunda, terceira, os outros imunoensaios, outros testes, etc., eles podem demorar 30, 40, até 60 dias para positivar. Então esse é um problema de eu usar esses outros testes, entendeu? Aqui no contexto do HIV agudo, né? Exato. Pelo que eu entendi se veio negativo, eu vou ter que repetir para confirmar se é negativo mesmo por causa do tempo. Isso. E se vier positivo, o que eu faço? Aqui, como todos os outros cenários, tem que ter 2 testes. Tá. Se eu fizer os 2 testes logo de cara e os 2 positivos, tá pronto. Por exemplo, eu faço a carga viral e esse imunoensaio de quarta geração. Se os 2 vierem positivo, tá feito o diagnóstico. Tá feito. E se desses 2 testes, então carga viral de um lado e imunoensaio de quarta geração com antígeno do outro lado, vierem discordantes de alguma forma, aí tem que confirmar com um terceiro teste lá pra frente. Assim como eu fazia nas outras vezes. Veio discordante, eu tento confirmar com outro teste. A diferença aqui é que se eu quiser confirmar com uma carga viral, eu posso já fazer. Mas se eu quiser confirmar com outro daqueles imunoensaios, eu vou ter que esperar um tempinho, porque é o tempo dele soro converter. Beleza. Então 2 negativos exclui, 2 positivos confirma, discordantes, vou ter que confirmar, só fica prestando atenção no tempo. Isso. E aí só tem um cenário meio X aí que eu queria comentar, que é um paciente que vem com algum anticorpo positivo para HIV, mas vem com carga viral negativa. É estranho, né? Que a gente comentou lá no começo, é uma coisa estranha, por que ele tem um anticorpo, a carga viral negativa, ele nem toma TARV, não toma nada. Esse paciente ele pode ser um controlador de elite. Certo, é um conceito diferente então aqui, né? Exato. Ele tem anticorpo, mas não tem vírus. Na verdade, ele tem o vírus, mas ele consegue controlar o vírus o suficiente para não fazer viremia. É aquele paciente que controla sozinho o HIV. Um dos cenários onde pode vir um anticorpo positivo e a carga viral não detectável é esse paciente que controla bem o HIV sozinho. Aí o terceiro teste, um outro imunoensaio, vai vir positivo, porque esse cara tem anticorpo, só que ele controla sozinho o HIV. Massa esse conceito, viu? Controlador de elite, top. Cara, acho que é isso. Tem vários outros cenários aí, mas aí manda pro Infecto, que é Brasil. Com certeza, mas já deu pra ter uma boa noção aí dos caminhos a se seguir aí nessas trilhas do HIV que eu acho tão complexa. Boa. Então valeu, Fred. Fica aqui o nosso episódio de diagnóstico de HIV. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que a gente deixou de falar, algum cenário diferente, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, né? @tadeclinicagem, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrar que a gente tem o site agora que dá pra você pesquisar aquele post antigo do TDC que você tinha uma informação top e se perdeu. E tá muito bom esse site. Na boa, na boa. Eu já tô usando direto. E o YouTube também nosso, que tem vídeos aí semanais, sempre botando coisa. Fechou? Fizeram um bonequinho meio zoado, mas fechou. É o melhor boneco. Um abraço. Valeu. Falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.